Desde os meus tempos da faculdade, sempre que lia um filósofo, apaixonava-me por ele. Ficava fascinado com as suas ideias e era-me indiferente se concordava com elas ou não, se eram verdadeiras ou não. Descobrir a verdade nunca foi isso que me interessou na filosofia. Ainda hoje, não é isso que me interessa mais na filosofia. Desconfio muito de quem diz que estuda filosofia para se aproximar da verdade, como se estivéssemos todos à espera de algum gênio que apareça, mostre que todos os outros estavam errados e agora sim podemos fechar todos os outros livros. Atingimos a verdade. Acho que essas pessoas que põem o foco na verdade deviam estar a estudar ciência e não filosofia. Sei que esta minha opinião não é muito consensual, sobretudo entre os meios académicos, mas sempre me pareceu que fazer filosofia é mais parecido com ter alguma coisa interessante para dizer à mesa com os amigos, e para mim, o bom da filosofia é exatamente a possibilidade que me dá de ter conversas interessantes com os meus amigos, quer em diálogos, quer através dos livros com os filósofos de todas as épocas. Nas últimas semanas, David Hume tem-me fascinado, tem-me dado essa oportunidade de ouvir o que tem para me dizer e tem sido uma viagem do caraças. Estou abismado não só com a sua personalidade, mas também com a agudez, diz-se agudez? Acho que sim, com a agudez do seu espírito. Tinha acabado de ler Spinoza e lançar 4 podcasts sobre este incrível filósofo português e estava, como de costume, completamente fascinado com a sua personalidade e com as suas ideias. E é por isso que agora me sinto um pouco a traí-lo ao pôr David Hume no seu lugar no meu panteão. É que nem uma semana se passou. Mas vá lá, acho que isto é absurdo, não é? Não tenho nada que sentir que estou a trair Spinoza. Não temos de encarar a nossa relação com os filósofos da forma exclusiva como encaramos os nossos casamentos e namoros na sociedade ocidental. Talvez em filosofia devamos ser mais como aquelas culturas que admitem vários relacionamentos em simultâneos, vários amores, vários casamentos num só casamento, ou talvez não tenhamos que ir a outras culturas. Temos um tipo de relação entre nós, na cultura ocidental, que não é exclusivista, que não inclui o ciúme e a traição no seu dicionário. Essa relação é a amizade. Os amigos não se sentem traídos quando os seus amigos têm outros amigos. Muitas vezes sentimos até que se alguém é amigo do nosso amigo, é porque deve ser boa pessoa e pode também ser nosso amigo. É assim que deve ser com os filósofos. São nossos bons amigos. Spinoza e Hume são dois amigos meus, apesar de muito pouco terem a ver um com o outro. Spinoza era um solitário e Hume um bom vivant, a alma de qualquer festa. E quanto às suas ideias, nada tem a ver um com o outro. Famílias filosóficas totalmente distintas. Não podemos acreditar no que nos diz Spinoza e ao mesmo tempo acreditar no que nos diz Hume. Dizem coisas totalmente opostas e fazem filosofia também de maneira muito diferente. Mas entre amigos, não importa quem tem razão, desde que o resultado final seja uma boa conversa à mesa. Isso é suficiente e essa é a filosofia que me interessa ter. Vamos a isso. No episódio anterior, vimos que David Hume começou a sua obra, a investigação sobre a natureza humana, por distinguir duas formas de fazer filosofia. Uma filosofia prática e uma filosofia mais abstrata. Hume conclui a primeira secção dessa obra propondo uma nova forma de pensar que junte o rigor e a profundidade da filosofia abstrata e a utilidade e a ligação ao real da filosofia prática. Esta era a forma como Hume queria fazer filosofia. Mas agora precisava de um tema, de um problema, onde pudesse pôr em prática esta nova filosofia. E Hume rapidamente arranjou um tema para exercitar o seu brilhante gênio filosófico. Influenciado pelo seu pai intelectual, John Locke, e pelo seu livro O Ensaio sobre o Entendimento Humano, David Hume começou a filosofar acerca da nossa mente, da forma como pensamos e, mais concretamente, acerca dos limites do pensamento. Limites do pensamento. Isto parece um oxímoro, uma espécie de paradoxo, não? Sabem quando dizemos coisas como um sol negro ou felicidade melancólica? Estas são expressões que relacionam conceitos contrários.
ou que pelo menos conceitos que têm alguma tensão entre eles. O mesmo parece que se passa com a expressão limites do pensamento. Parece que se há coisa que é absolutamente livre e ilimitada, é o nosso pensamento. Reparem, podemos estar fechados na cela mais escura, isolados do mundo, mas ainda assim somos capazes de viajar em pensamento e fazer absolutamente o que quisermos com a nossa imaginação. Podemos imaginar-nos livres a viajar para o outro lado do mundo e a mergulhar no mar das Caraíbas, a comer ostras e salmão fumado no melhor restaurante de Paris enquanto bebemos um copo de champanhe com a Torre Eiffel ao fundo, por exemplo. Nem precisamos de ir tão longe. O nosso chefe no trabalho pode fazer-nos a vida no inferno, pode cortar as nossas férias e feriados, obrigar-nos a trabalhar horas extras, mas no mais íntimo do nosso espírito, nós podemos resistir e levantar o dedo do meio a todos os seus abusos e desconsiderações. O desprezo e o ressentimento que sentimos por ele é a marca da nossa absoluta liberdade. Fazemos tudo o que ele nos pede, mas no nosso íntimo insultamo-lo diariamente. Somos livres para o fazer. Mesmo a nossa realidade não tem de nos limitar o pensamento. Podemos imaginar que voamos daqui para fora numa nave espacial. Podemos até imaginar-nos a levitar pela galáxia afora completamente nus ou a interagir com seres de outra espécie num qualquer planeta além de Alfa Andrómeda, desrespeitando livremente a lei da gravidade, indiferentes ao frio e ao calor extremo do espaço e por aí fora. Parece mesmo que em pensamento somos totalmente livres, não é? Mas para Hume não é bem assim. Hume achava que esta liberdade de pensamento era ilusória, que se examinássemos mais atentamente a forma como pensamos, se percebêssemos como as nossas ideias surgem e se relacionam umas com as outras, iríamos perceber que as nossas ideias se encontram limitadas por algumas coisas. Iríamos perceber também que esta aparente liberdade ou poder ilimitado não é mais que uma capacidade de relacionar diversos elementos básicos já existentes. É como se o nosso pensamento fosse uma espécie de Lego, de construção de Lego. Só aparentemente é que os Legos nos dão capacidades ilimitadas de construção. Na verdade, estamos limitados às peças que temos à nossa frente, assim como à forma como elas se podem relacionar entre si. Não somos livres para construir o que quisermos com os Legos. O mesmo acontece com o nosso pensamento, diz-nos Hume. Também aí estamos limitados aos materiais que a experiência e os nossos sentidos nos dão. As nossas experiências são as peças Lego do nosso pensamento. E as ideias que temos não são mais que reconfigurações dos dados da experiência que nos chegam via sentidos. Esta é fundamentalmente a tese empirista em que Hume apoia toda a sua filosofia. Como vimos no último episódio, um empirista como Locke ou Hume distingue-se de um racionalista como Descartes ou Spinoza exatamente aqui, ou seja, na identificação das nossas fontes do conhecimento, naquilo que consideram ser a origem das nossas ideias. Para os racionalistas, algumas ideias nascem connosco, são inatas, como por exemplo a ideia de Deus para Descartes ou a noção de substância única para Spinoza. Para um racionalista, qualquer pessoa, mesmo que viva a vida toda numa gruta escura, se fizer um bom uso do seu pensamento, poderia, em princípio, chegar a estas ideias. Já para um empirista, as nossas ideias vêm todas da experiência. Assim, se não temos experiência de Deus ou de substâncias únicas, não podemos ter nenhum conhecimento acerca de Deus ou de substâncias únicas. É assim tão simples e destruidor para os altos sonhos racionalistas. Para os empiristas, a pessoa na caverna nunca chegaria a ter ideias de absolutamente nada. A sua mente seria tão escura quanto a caverna em que vivia. A partir daqui, percebemos facilmente que racionalistas e empiristas têm de retirar conclusões muito distintas acerca daquilo que podemos ou não podemos conhecer. Mais à frente, noutro episódio, iremos aprofundar isto mesmo, mas para já podemos adiantar que para quem acredita que o nosso conhecimento começa nos sentidos e na experiência, ou seja, para um empirista, é muito mais difícil confiar na certeza do nosso conhecimento. É muito mais difícil acreditar que caminhamos no sentido da verdade. Afinal, os sentidos podem enganar-nos
E a experiência que temos do mundo é muito instável e incerta. Como tal, o nosso conhecimento, que se baseia nos nossos sentidos e na nossa experiência, também é instável e incerto. Reparem, Descartes já tinha constatado isto mesmo com a sua dúvida radical, lembram-se? E como bom racionalista ultrapassou estas dúvidas apenas com a força da razão. Nós já falamos disto no episódio sobre a primeira e a segunda meditações do Descartes. Vou colocar um link para esse episódio na descrição deste podcast. Ou seja, para um empirista, é certo que os sentidos são a fonte das nossas crenças, são a causa de tudo aquilo em que acreditamos. Pelos sentidos, acreditamos que existem árvores, montanhas e outras pessoas à nossa volta. Mas como os sentidos nos podem enganar, não podemos ter a certeza se isso em que acreditamos é seguro e verdadeiro. Ou seja, aquilo em que acreditamos, com base nos sentidos, pode não ter correspondência com o real. Aquilo em que acreditamos pode não ser conhecimento verdadeiro. Pode apenas ser algo em que acreditamos, uma crença, sem qualquer relação com a realidade fora de nós. Como vemos, o empirismo é uma posição que muito facilmente leva ao ceticismo. E David Hume, já estão a adivinhar, era um cético moderado. Não comprava toda aquela cena da dúvida radical de Descartes, mas ainda assim era um cético. Mas vamos então voltar ao primeiro tema que ocupou David Hume, a origem das ideias na experiência e nos sentidos, as tais peças Lego que falávamos atrás, antes de eu entrar nesta tangente sobre as ligações entre o empirismo e o ceticismo. Aqui entre nós, deixem-me pedir-lhes uma coisa. Eu tenho medo que estas divagações por onde às vezes me meto atrapalhem a vossa compreensão do essencial que quero apresentar. Se acharem que devo parar com isto e que devo limitar-me ao essencial, digam-me, mandem mensagem. Afinal é para vocês que eu faço estes podcasts, ok? Voltemos então à origem das ideias. Agora é que é. Já vimos no episódio anterior que David Hume queria fazer filosofia a partir do concreto, dos dados e das informações que a ciência nos dá. Não queria filosofar como os escolásticos, para quem a fonte do conhecimento verdadeiro era, basicamente, tudo o que Aristóteles dizia. Também não queria perder-se nas especulações metafísicas dos racionalistas alemães mais aventureiros. Para fazer filosofia, Hume sentou-se e pôs-se a pensar de forma científica sobre aquilo que se passava dentro da sua mente. Pôs-se a pensar sobre aquilo de que tinha consciência, sobre as suas ideias e sobre as formas como essas ideias davam lugar a raciocínios. Dessa forma, chegou à conclusão de que tudo aquilo que consistia o material da sua mente, a que Hume chamou de percepções, podiam dividir-se em duas grandes categorias: a categoria das impressões e a categoria das ideias. As impressões são tudo aquilo que experimentamos quando vemos, ouvimos ou sentimos alguma coisa. Ao ver uma montanha, somos impressionados de certa forma pelos nossos olhos, e ao ouvir uma melodia, somos impressionados pelos sons que os nossos ouvidos captam. Também temos uma impressão quando somos ameaçados por um leão que entrou na sala e sentimos medo, ou quando vemos a nossa mulher pela primeira vez e nos apaixonamos. Estas impressões que sentimos são causadas pelas nossas experiências, mas ainda não são ideias. São como que proto-ideias. Estão antes das ideias. Só formamos uma ideia quando a nossa mente se lembra ou imagina essas impressões. Assim, se eu queimar o dedo numa vela, sinto uma dor. Isto é uma impressão. Mas se no dia a seguir contar esse episódio a um amigo, estarei a recordar-me dessa dor, dessa impressão, e aí estarei a ter uma ideia. Da mesma forma, se eu estiver a dizer ao meu filho pequeno que se tocar na vela irá queimar-se, estarei a transmitir uma ideia, não de uma memória, mas de uma imaginação. Imaginações também são ideias. As ideias são, nas palavras de Hume, cópias das impressões. Cópias das impressões. E como cópias, são menos claras e menos vívidas que os originais. As ideias estão presentes no nosso espírito de uma forma mais vaga que as impressões, que são mais imediatas, mais fortes, mais claras. Resumindo, as experiências que temos da realidade à nossa volta entram em nós pelos nossos sentidos e causam-nos certas impressões. E é a partir das cópias destas impressões, ou seja, a partir das ideias,
que construímos tudo aquilo que julgamos conhecer. Assim, são as impressões e as experiências que limitam tudo aquilo que podemos fazer com as nossas ideias. O nosso pensamento apenas pode trabalhar sobre os materiais que os sentidos lhe dão, e é por isso que não somos totalmente livres para pensar no que quisermos. Mesmo quando pensamos em coisas irreais, coisas que não existem, fantasias como viagens espaciais e por aí fora, não estamos a fazer outra coisa que não seja associar ideias que obtivemos de impressões que resultam do nosso contacto com coisas reais. David Hume dá-nos o exemplo da ideia de uma montanha de ouro. Esta ideia não resulta diretamente de uma impressão, pois não existem montanhas de ouro, mas existem montanhas e existe ouro. Por isso, basta termos tido contacto com essas realidades para termos uma impressão delas e a partir daí criarmos ideias que são cópias mentais dessas impressões. A ideia de uma montanha de ouro é uma ideia composta de pelo menos duas ideias anteriores mais simples que vieram das impressões, a ideia de montanha e a ideia de ouro. Reparem que a forma como Hume chega a estas conclusões é fazer uma espécie de, chamemos-lhe assim, ciência na primeira pessoa. Pondo-se a olhar para o funcionamento da sua própria mente, para o seu conteúdo e percebendo as diferenças entre os vários processos mentais que temos dentro de nós. E Hume diz-nos ainda que qualquer um de nós pode fazer isso mesmo. Não se exige nenhum discernimento fino ou cabeça metafísica para assinalar a distinção entre impressões e ideias. Fim de citação. Ou seja, todos podemos ser filósofos, é o que Hume nos está aqui a dizer, e convida-nos a aprofundar um pouco mais estas ideias com dois argumentos que julga serem conclusivos. Foi assim que Hume quis provar a sua tese acerca da origem das ideias. O seu primeiro argumento parte do princípio que Hume acabou de nos dar, ou seja, o de que cada um de nós pode pensar por si mesmo e não tem de esperar pela autoridade de um autor, como Aristóteles, ou de um livro como a Bíblia, para tirar as suas conclusões. Hume pede-nos para pensar sobre o nosso próprio conteúdo mental. Pede para constatarmos aquilo que acabou de dizer, analisando as nossas próprias ideias mais complexas, para percebermos de que forma estas são constituídas por ideias mais simples. É aqui que Hume dá o exemplo que falei há pouco da montanha de ouro, mas também dá o exemplo da ideia de Deus. Deus, um ser todo-poderoso, mas cuja ideia é constituída por ideias mais simples, como a ideia de sabedoria e a ideia de bondade. Deus é uma ideia complexa, formada por ideias mais simples. Hume achava que estes dois argumentos tinham provado o seu ponto. E achava também que o ónus da prova está do lado de quem não aceita este argumento. Quem não aceita este argumento teria de encontrar essa ideia que não é derivada dessa fonte, ou seja, que não vem das impressões. Mas alto lá. Não sei quanto a vocês, mas este argumento parece-me um pouco circular, ou seja, Hume está a pedir para confirmarmos em nós exatamente aquilo que nos quer explicar. Mas como é que essa confirmação pode provar alguma coisa? Confirmar que aquilo que nos diz aparentemente acontece como ele nos diz, não prova que tenha razão. Podem muito bem existir outras explicações alternativas que nos escapam e que provam que Hume está errado. Aqui David Hume deveria avançar algo de novo, algum dado diferente, como um exemplo que nos mostrasse que a sua explicação acerca da origem e associação de ideias é a mais correta. E isso é exatamente o que ele faz em seguida. O seu segundo argumento é bastante mais convincente que o primeiro. Agora Hume pede para pensarmos num cego que não consegue formar ideias que dependem do sentido da visão, por exemplo, uma cor, ou de um surdo que não pode formar uma ideia de som. Ou, Hume continua, ou ainda de um egoísta que não é capaz de formar a ideia de generosidade. Bom, aqui neste último exemplo, o Hume parece ter esticado um pouco a corda. Um egoísta parece mais ser alguém que não põe em prática a ideia de generosidade, mas pode ainda assim ser capaz de formar essa ideia, não vos parece? Bom, não sei. É daquelas coisas que precisaríamos ter aqui o próprio Hume para lhe perguntarmos, mas pelo menos os exemplos do cego e do surdo parecem indicar que as nossas ideias vêm mesmo dos sentidos. Se não tivermos um desses sentidos,
como a visão para um cego ou a audição para um surdo, então não teremos uma porta de entrada para as impressões, para as sensações, e assim em nenhum deles as ideias podem surgir na sua mente. Para Hume, não há exceções. Todas as nossas ideias derivam dos sentidos. Ou será que há exceções? Bem, na sua investigação sobre o entendimento humano, David Hume parece ter descoberto uma exceção, um exemplo de uma ideia que poderá não ter origem nos sentidos. Mas o que Hume fez com essa exceção, ou melhor, o que deixou de fazer com essa exceção, não abona muito a favor da sua isenção filosófica. Deixem-me tirar aqui outra tangente ao curso do argumento do Hume para vos falar um pouco desta pequena nódoa azul na reputação de David Hume. Hume parece que menosprezou o poder da exceção, ou seja, do contra-exemplo que ele próprio descobriu. Mas verdade seja dita, Hume teve a honestidade de não esconder ou ignorar este contra-exemplo. Publicou e, corajosamente, apresentou-o ao mundo, mesmo sabendo que podia ser danoso para o seu argumento final. O contra-exemplo está ali, à vista de todos, no final da segunda secção da investigação sobre o entendimento humano. Está ali a deixar uma leve dúvida sobre todo o resto do seu trabalho. Eu não conheço mais nenhum filósofo da época moderna, pelo menos, que tenha feito isto. Até aqui, Hume foi original. Mas antes de lhes contar qual foi esse contra-exemplo, essa nódoa azul na sua obra, deixem-me primeiro explicar o que é isso de um contra-exemplo e porque é que a sua força é absolutamente implacável perante algumas ideias. Peço-vos que me acompanhem por uma pequena viagem de táxi pelas ruas de uma cidade qualquer. Lisboa, sei lá. Imagino que fomos os dois a Lisboa de comboio, saímos na Estação Oriente e apanhamos um táxi para ir até ao Bairro Alto. O motorista do táxi era aparentemente muito simpático, mas a meio da viagem solta um ou dois comentários racistas a algumas pessoas que estavam no passeio ali na zona do Martim Muniz, uma conhecida zona onde se juntam comunidades de imigrantes e estrangeiros a viver em Portugal. Eu e você ficamos muito incomodados com estes comentários racistas e pedimos ao motorista para parar. Saímos do táxi. Neste momento estamos os dois apiados no passeio e você comenta comigo. É incrível. Todos os taxistas são racistas. Bem, eu achei este seu comentário um bocado exagerado, mas não tinha como o refutar. Logo a seguir, esticamos a mão e mandamos parar outro táxi. Desta vez estávamos um pouco de pé atrás e quisemos ver se este taxista também era racista. Lembrem-se, nós ficamos com a ideia de que todos os taxistas são racistas e quisemos testar esta nossa teoria. Foi então que começamos nós mesmos a fazer falsos comentários racistas acerca das pessoas ali no Martim Muniz. Tudo para ver como reagia o taxista. Estávamos a tentar provar a nossa teoria. Mas desta vez foi ele que, visivelmente incomodado, parou o táxi e pediu para sairmos. Disse que não admitia racistas no seu táxi e que saíssemos imediatamente. Claramente este taxista não era racista. Antes, pelo contrário, era antirracista. Assim, concluímos que a nossa tese de que todos os taxistas são racistas era falsa. Como estou sempre à espreita de uma boa oportunidade de dar uma lição de pensamento crítico aos meus amigos, assim, é uma das minhas lacunas sociais, eu sei. Aproveitei logo para descrever o que tinha acontecido. Com a minha melhor voz de professor, disse algo do género. Este segundo taxista serviu de contra-exemplo para nos mostrar que nem todos os taxistas são racistas. Serviu de contra-exemplo. Ou seja, e é aqui que eu queria chegar. O que um contra-exemplo faz é apresentar-nos um caso particular que refuta uma generalização qualquer. Neste caso, a generalização era que todos os taxistas são racistas. Se o contra-exemplo for verdadeiro, só nos resta recusar a generalização, ou seja, retirar o todos os taxistas do nosso argumento, colocando em sua vez alguns taxistas ou quase todos os taxistas, o que enfraquece bastante o argumento, mas também o torna bastante mais difícil de ser refutado. Mas vamos sair de Lisboa e voltar a Edimburgo. Vamos novamente ao encontro de David Hume. Antes desta viagem de táxi, tínhamos visto que para Hume todas as nossas ideias derivam dos sentidos.
Estão a ver a ligação aqui? Em Edimburgo, Hume acredita que todas as nossas ideias derivam dos sentidos. Em Lisboa, nós acreditávamos que todos os taxistas eram racistas. Mas se em Lisboa o taxista que encontramos nos obrigou a desistir da tese de que todos os taxistas são racistas, também em Edimburgo, se Hume encontrar uma ideia que não tenha origem nos sentidos, não poderá continuar a dizer que todas as nossas ideias têm origem nos sentidos. Pois há pelo menos uma que não vem dos sentidos. Por mais pequeno e insignificante que seja um contra-exemplo, se for verdadeiro, tem o poder de deitar por terra a teoria mais sólida e bem construída. Um contra-exemplo é um golpe mortal à consistência lógica de qualquer argumento e funciona tão bem em Lisboa no século XXI como em Edimburgo no século XVIII, assim como em qualquer outro lugar do universo e em qualquer altura do tempo em que nos encontramos. Perante um contra-exemplo, qualquer argumento que seja uma generalização do género todos ou sempre terá de ser abandonado ou reformulado em termos de alguns ou quase todos. Abandonado ou reformulado. Mas deixem-me dar-lhes um último exemplo para mostrar o efeito devastador que um contra-exemplo pode ter. Desde Newton, que sabemos pela lei da atração universal que todos os corpos com mais massa atraem para si os corpos com menos massa. Assim, se largarmos uma bola de golfe, ela cai sempre ao chão, pois é atraída por um corpo com mais massa, o planeta Terra. Agora, se descobríssemos uma bola de golfe que atraísse para si corpos, incluindo planetas, com mais massa que ela, então teríamos encontrado um contra-exemplo à teoria de Newton, que teria então de ser reformulada ou abandonada. Como vimos atrás, David Hume queria elevar a filosofia ao nível da ciência física. Como tal, as leis que esta filosofia encontrasse teriam de ser tão à prova de contra-exemplos quanto as leis de Newton. Ou seja, se Hume encontrasse uma bola de golfe, como aquela bola hipotética que atraía planetas, ou seja, se David Hume encontrasse um contra-exemplo à sua generalização de que todas as ideias vêm dos sentidos, sabemos muito bem o que teria de fazer. Para ser intelectualmente honesto, David Hume teria de abandonar a sua teoria, ou pelo menos reformulá-la ou enfraquecê-la um pouco. Teria de passar a dizer algo como quase todas as ideias vêm das impressões, ou algumas ideias vêm das impressões, o que definitivamente deitaria a sua teoria por terra. Se isso acontecesse, se Hume deixasse um buraco assim na sua teoria empirista, já estamos mesmo a ver o que fariam os seus arqui-inimigos, os racionalistas. Aproveitariam esse buraco para enfiar por lá todos os seus dogmas acerca das ideias inatas, conhecimento a priori, verdades atingidas pela razão, iriam continuar a impingir toda aquela conversa que vimos ser do agrado de espíritos como Descartes e Spinoza sobre ideias que provam a sua própria existência e outras ideias que têm de se seguir destas ideias e por aí fora até termos um conhecimento absoluto de tudo e mais alguma coisa. Para Hume, isto seria demasiado para conseguir tolerar. Hume queria fazer filosofia a partir da experiência, e esta tese empirista de que todo o conhecimento tem de passar pelos sentidos era essencial a este seu projeto. Daí que aquilo que David Hume menos queria era tropeçar num contra-exemplo que lhe desse cabo dos planos. Mas, pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei se o David Hume descobriu isto por si ou se foi algum amigo crítico que lhe chamou a atenção para isto, mas o parágrafo que se segue foi escrito por David Hume na sua investigação sobre o entendimento humano, logo a seguir a dizer-nos que só através dos sentidos as ideias têm acesso à nossa mente. Ele tinha acabado de reformular a sua tese, sim? De nos dar a sua tese. Só através dos sentidos as ideias têm acesso à nossa mente. E logo a seguir disse isto. Ora, ouço. Existe, contudo, um fenómeno contraditório que pode provar que não é absolutamente impossível surgirem ideias independentes das suas impressões correspondentes. Suponhamos que uma pessoa desfrutou da sua visão durante 30 anos e que se tornou perfeitamente familiarizada com cores de todas as espécies, exceto
com um matiz particular de azul que nunca teve a sorte de encontrar. Todos os diferentes matizes dessa cor, exceto aquele único, lhe sejam apresentados, descendo gradualmente do mais escuro para o mais claro. É evidente que ela percepcionará uma lacuna onde essa cor falta e terá consciência de que nesse lugar há, entre as cores contíguas, uma distância maior do que em qualquer outro. Fim de citação. Perceberam? O que Hume aqui nos diz é que não seria possível perceber esse tom de azul em falta se todas as ideias viessem apenas dos sentidos. Pois nós nunca tivemos a impressão dessa tonalidade de azul. Nós nunca vimos esse tom de azul, mas percebemos que ele deveria estar ali entre um tom de azul mais claro e outro mais escuro. Conclusão. Este contra-exemplo mostra que é possível ter uma ideia, a ideia do tal tom de azul desaparecido ou tom de azul misterioso, mesmo que esse tom nunca tenha passado pelos sentidos. Nós conseguimos identificá-lo entre duas cores contíguas, sim? Uma mais escura, outra mais clara. Nós percebemos o que falta ali no meio. E como é que acham que Hume lidou com este contra-exemplo aparentemente fatal? Acham que desistiu da sua ideia empirista? Acham que reformulou a sua tese, tentou aperfeiçoá-la por forma a que passasse a acomodar ideias inatas de tonalidades de cores que nunca vimos ou sons que nunca ouvimos? Vejam o que Hume nos disse sobre este contra-exemplo. Isto são palavras do David Hume. Este exemplo é tão singular que dificilmente é digno da nossa observação e não merece que por ele apenas tenhamos de alterar a nossa máxima geral. Como Hume? Como? Vá lá, David Hume. O que acabaste de fazer é tão inaceitável quanto eu e vocês tivéssemos mantido a nossa tese de que todos os taxistas são racistas, mesmo depois de termos conhecido um taxista que não era racista. Porquê, Hume? Porquê? Logo tu. Eu disse tão bem de ti no início deste podcast e agora cometes este erro lógico tão infantil. Volta, Spinoza. Estás perdoado. Repare, eu não quero julgar ninguém aqui, muito menos o David Hume, por quem já perceberam que tenho imensa admiração. É que eu até o compreendo. Eu percebo porque é que ele não quis lidar com este contra-exemplo. É que não deve ser nada fácil ter na cabeça aquilo que Hume tinha, ou seja, uma teoria filosófica absolutamente inovadora e original. Uma ideia tão radical que, como Hume já adivinhava, iria minar os fundamentos de toda aquela má metafísica que ele tanto desprezava e que achava que prestava um péssimo serviço à filosofia. Hume queria uma nova filosofia. E esta sua tese de que as ideias têm origem na nossa experiência tinha ela própria origem na experiência, nas experiências que Hume fazia com a sua própria mente. Esta sua tese era, aos olhos de Hume, boa filosofia. E Hume sabia que o que tinha em mãos era enorme. A sua teoria empirista iria revolucionar a forma como a filosofia era feita. Mas vamos tentar encontrar uma situação semelhante à de David Hume e ver como é que nós mesmos, como é que nós lidaríamos com ela. Imaginem que tinham um segredo militar qualquer ou uma informação confidencial sobre um político corrupto, ou sobre uma empresa que andava a esconder relatórios ambientais. Imagine que estava prestes a mostrar isso ao mundo e essa revelação iria acabar com uma guerra injusta, ou mandar abaixo um governo corrupto, ou fechar essa grande empresa com as más práticas ambientais, qualquer coisa. Iria deixar que um pormenor qualquer, uma burocracia insignificante, o impedisse de mudar o rumo da história? O impedisse de fazer alguma coisa boa ao mundo? É que David Hume estava nessa situação. Estava prestes a fazer isso perante algo que considerava igualmente mau, a má filosofia, a má metafísica de que falamos no episódio anterior. E Hume queria arrumar de uma vez para sempre toda aquela forma de fazer filosofia palavrosa, obscura e que, se não prejudicava as pessoas tanto como uma guerra, um corrupto ou uma empresa corrupta, também não contribuía em nada para o avanço do conhecimento e da ciência. Acham mesmo que ele iria deixar cair todo este projeto grandioso por causa de um insignificante tom de azul? O que eu quero dizer é que Hume era um homem com uma missão pela frente.
queria instituir uma nova filosofia baseada na experiência e na ciência e acabar de vez com a filosofia abstrusa herdeira dos escolásticos e que era praticada na altura por todo o continente europeu. Hume tinha uma missão e não ia ser um pequeno contraexemplo à sua enorme teoria que o iria fazer vacilar. É que nós só podemos imaginar o desalento, a frustração que terá sentido quando, por ele próprio ou por alguém, não sabemos, descobriu este contraexemplo à sua teoria. E só podemos também imaginar quanto lhe terá custado engolir o enorme sapo da sua integridade intelectual, ignorando este contraexemplo, que, se não é absolutamente fatal, pelo menos o Hume não sabia como se defender dele. É que o contraexemplo não é um caso único, como o Hume parece acreditar, e como disse em cima, é bem mais geral que o tom de azul. Reparem, nós podíamos falar de todas as outras cores e as suas tonalidades, mas também podíamos falar de sons, de sabores, de cheiros, de experiências tácteis. E reparem bem, Hume podia até ter-se defendido deste contraexemplo, dizendo que noutras alturas já tivemos impressões daquilo que são tonalidades. Os nossos sentidos já nos mostraram tons de outras cores. Já vimos paletas com várias cores de um pintor. Por isso a ideia de tonalidade já estava presente na nossa mente e com ela poderíamos criar a ideia desse tom de azul desaparecido. Já criamos a ideia de tonalidades de vermelho, de verde, de laranja, poderíamos fazer o mesmo para o azul. Ou então Hume poderia ter dito que este não é um contraexemplo, pois perceber que falta ali um tom de azul não é o mesmo que imaginar na nossa mente esse tom de azul e que nós não somos capazes de imaginar exatamente esse tom de azul desaparecido. Reparem, Hume podia-se ter defendido de várias formas e não o fez. Dá a ideia de que ele achava que aquele contra-exemplo era fatal. Sim? E há muito mais a dizer sobre este misterioso tom de azul. Por exemplo, será que Hume realmente o ignorou? Será que apenas não sabia defender-se dele? Será que Hume estava enganado e este não é, na verdade, um contra-exemplo? Ou será que o objetivo do Hume era mais metodológico e não tanto ontológico? Estava mais interessado em saber como devemos fazer filosofia e não tanto em saber como é que a nossa mente realmente funciona? Bom, meus amigos, sinceramente não sei. Não sei. Eu fiquei tão siderado quanto vocês com esta reação do Hume ao contra-exemplo do tom de azul e ainda estou a tentar recuperar. Mais uma vez seria bom termos aqui o David Hume para lhe perguntar, mas já está morto há mais de 250 anos. Já está morto há mais de 250 anos, mas reparem, todo este tempo depois, o misterioso tom de azul continua a assombrar a tese empirista de que todas as nossas ideias derivam da experiência e dos sentidos. E esta é a tese que vai levar David Hume até à análise de um conceito crucial, tanto para a forma como fazemos ciência, como para a forma como pensamos no nosso dia-a-dia. Um conceito crucial, o conceito de causalidade. Hume vai rebentar este conceito de causalidade, vai dar cabo dele. Sim? E só graças ao trabalho de Immanuel Kant, uns anos depois, é que nós vamos conseguir, de alguma forma, reanimar, ou trazer à vida novamente este conceito de causalidade, que é um conceito com uma utilidade imensa, como dissemos atrás, tanto para a ciência como para o nosso dia-a-dia. Bem, mas por hoje vamos ficar por aqui. É para aí, na direção do conceito de causalidade, que vamos no próximo episódio deste podcast. Espero que tenham gostado. Até lá.